Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, meu irmão, minha irmã. Que o Senhor possa falar profundamente ao seu coração neste momento, através da proclamação da sua palavra. Glória a Deus. Nós vamos refletir, nós vamos conversar sobre um texto que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 23, dos versos 44 até o 49. Lucas 23, 44 a 49. Enquanto você procura, vamos orar ao Senhor pedindo iluminação neste momento. Pai, em nome de Jesus, nós vamos ter agora o privilégio de ler a sua palavra, esse privilégio de termos acesso àquilo que o Senhor quer falar para cada um de nós, Pai. Nós espalhados pelo mundo, o seu povo, que neste momento está reunido em seus lares, para ouvir o que o Senhor tem para revelar a nós, Pai. Nós te agradecemos e te pedimos, Senhor, que cada um, que o Senhor venha com o teu Espírito Santo abrindo os ouvidos de cada um, abrindo os nossos corações para receber da tua palavra e daquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. O Evangelho de Lucas, capítulo 23, a partir do verso 44, diz assim: Já era a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona, e rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Dito isto, expirou. Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. E todas as multidões reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo nos peitos. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galileia permaneceram a contemplar de longe estas coisas. Palavra de Deus para o povo de Deus. Hoje, pelo calendário litúrgico cristão, estamos entrando na chamada Semana da Paixão. E no próximo domingo relembraremos e celebraremos a Páscoa do Senhor. Mas esse ano teremos uma Páscoa bem diferente. Estamos em um tempo único em nossa história. Podemos até considerar que estamos vivendo em tempos sombrios, em tempos escuros. Não conseguimos enxergar como será futuramente o nosso país, em termos econômicos, em termos sociais. É um tempo obscuro, e é um tempo obscuro comum a todos os países. É um tempo que atinge a todos nós, independente da situação econômica de cada um. Independente do status social de cada um, pode ser rico, pode ser pobre. É um tempo que atinge tanto homens quanto mulheres, tanto crianças quanto idosos, e realmente não estão sendo dias fáceis. Nós passamos rapidamente, se analisarmos e vermos o que tem acontecido, de uma situação sofrida apenas por alguns grupos, para uma epidemia em todo o nosso país, hoje uma pandemia, algumas semanas já uma pandemia, e não se trata mais de apenas bloquear fronteiras. As fronteiras, na verdade, hoje estão nas portas das nossas casas, nas portas dos nossos apartamentos. E é um tempo que nós precisamos desaprender a abraçar, desaprender a apertar as mãos. Em poucos dias, parece que estamos vivendo em outro mundo. E um outro mundo muito mais escuro. É como mudar o nosso sistema operacional, ou mesmo mudar o software que mais usamos. Hoje estamos pesando os nossos valores. Estamos repensando o que mais que nós valorizamos. Estamos até revalorizando outras coisas. E nós estamos no meio de tudo isso. Estamos de forma ativa, observando,
assistindo a todos esses acontecimentos. Nesse texto que nós lemos, nós estamos no ápice da cena da crucificação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e é uma cena muito difícil de nós imaginarmos. Eles açoitaram Jesus, bateram nele até a quase morte, dolorosamente perfuraram a sua cabeça com uma coroa de espinhos, eles o pregaram em uma cruz, e ele permaneceu em agonia, sendo forçado a empurrar o seu corpo contra os pregos, nos seus pés, para conseguir tomar fôlego. Mas Jesus nos amou o suficiente para suportar essa dor, para suportar toda a tortura, suportar todo o sofrimento, para que pudesse salvar pecadores. Assim afirma a Bíblia em 1 Timóteo 1,15, esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Não havia outra forma de nos salvar a não ser por intermédio da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. E depois de Jesus Cristo ter sido crucificado entre dois criminosos, as primeiras palavras de Jesus registradas nesse evangelho foram uma oração pelo perdão daqueles que estavam executando-o. A divisão das roupas entre os seus executores, nós sabemos, era um costume reconhecido já, mas faz uma correspondência, inclusive com o Salmo 22, 18, repartem entre si as minhas vestes e lançam sortes sobre a minha roupa. E nós percebemos aqui nesse texto muitos detalhes, ricos detalhes que devem ser vistos à luz da revelação de Deus para as nossas vidas. Vale lembrar que a Bíblia é um livro de revelações, e não somente um livro de relatos históricos. No verso 44, é relatado que houve trevas sobre toda a terra, trevas sobre todo o mundo, sobre o mundo inteiro. A escuridão veio para todos indistintamente, não importou a posição, não importou o status social, não importou a idade, ou se era homem ou mulher, não importou se estava empregado ou desempregado, não importou se eram judeus ou pagãos, não importou se eram romanos ou gregos, não importou se eram escravos ou livres, a escuridão chegou para todos. E como disse Amós alguns séculos antes, no capítulo 8, verso 9 de Amós, diz assim: sucederá que naquele dia, diz o Senhor Deus, farei que o sol se ponha ao meio-dia e entenebrecerei a terra em dia claro. Ao meio-dia as trevas chegaram para todos. As trevas chegaram para todos. E nós não podemos entender que foi um mero eclipse. Pois é interessante porque especialistas dizem que durante a lua nova não ocorrem eclipses. Durante a lua nova não existem eclipses. E os historiadores bíblicos afirmam que no período em que aconteceu este cenário, era a época de lua nova na região. Ou seja, foi algo feito pelas mãos de Deus. É uma escuridão extraordinária, é uma escuridão teofânica, é uma manifestação de Deus para transmitir uma mensagem e um propósito. E é interessante nós notarmos que a palavra grega utilizada aqui para trevas ou escuridão contém significados que vão além do que podemos pensar simplesmente como uma escuridão como da noite. Ela nos remete a alguém que está com a visão distorcida. E isso fica mais claro para nós quando nós pensamos em quantas vezes nós fomos cumprimentar alguém à noite. Nós enxergamos, fomos chegando perto,
achando que era a pessoa, e quando a gente chega perto, opa, não era quem nós pensávamos que era. Ou mesmo nós confundimos, achamos que vimos alguém, mas era outra pessoa. Ei, eu te vi aquele dia andando ali no parque ecológico à noite, eram umas 8:30 da noite. Aí você, nossa, eu não estava lá, eu estava em casa. Estava vendo Netflix em casa. E nós nos confundimos. Assim, não enxergamos, na escuridão nós não enxergamos direito, não conseguimos ter certeza do que vimos. Muitas vezes somos enganados, inclusive pelas sombras que se formam devido a pequenos fachos de luz. Talvez estejamos vivendo um momento sombrio, no qual esteja sendo difícil enxergar saídas, difícil enxergar possibilidades. Talvez esteja sendo difícil enxergar qual o próximo que devemos dar, ou mesmo, como é que será daqui para frente? Porém, a mesma palavra indica, essa mesma palavra que estar em trevas ou estar na escuridão, também significa que é ignorar ou não ter ciência das coisas divinas e dos deveres humanos. É ignorar as práticas da piedade, ou seja, é ignorar o nosso relacionamento com Deus, as nossas disciplinas espirituais e simplesmente não dar importância a elas. Assim, nós podemos estar, e nós estamos em um tempo sombrio, historicamente sombrio. Porém, nós não precisamos estar na escuridão, imersos na escuridão, não precisamos andar na escuridão, nós podemos caminhar perseguindo as revelações e os propósitos de Deus para nós, individualmente e comunitariamente neste tempo. Nós podemos aproveitar este tempo para perceber a teofania na escuridão. Não queira entender ou mesmo antecipar como que será a economia daqui a uns tempos, como estará o país, como estará a sociedade, como estará o seu emprego, como é que estarão as coisas após esse período, porque está tudo tão escuro. E nós não conseguimos ver humanamente. Sejamos prudentes, como diz Provérbios 27:12, o prudente antevê o perigo e busca refúgio. Seja prudente, mas não seja ansioso. Não seja ansioso, inclusive, por coisa alguma. Busque refúgio, mas busque o refúgio verdadeiro, como escreve o poeta no Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro, bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Salmo 46. Ou no Salmo 9, o Senhor é refúgio para os oprimidos, uma torre segura na hora da adversidade, uma torre segura na hora da adversidade. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. O Senhor jamais abandona aqueles que o buscam. E o véu, então, nós vemos, o véu se rasgou ao meio, o véu que guardava a presença de Deus, o véu que nos separava da glória de Deus. A Bíblia fala em Efésios 2:18 que por meio dele temos acesso ao Pai em um Espírito, por meio de Jesus Cristo nós temos acesso ao nosso Senhor, que é o nosso Pai, em um Espírito. Temos acesso, preste atenção meu irmão, minha irmã, temos acesso, você tem acesso a este refúgio, você tem acesso àquele que é o refúgio verdadeiro. Mesmo na escuridão,
Deus continua sendo Deus. Que nesse tempo possamos bradar em alta voz e em nosso coração: Pai, em tuas mãos confio o meu espírito. Pai, em tuas mãos confio minha vida e o meu futuro. Pai, nesse tempo sombrio em que nada vejo à frente, eu me entrego em tuas mãos e eu me refugio à sombra das tuas asas. Aleluia. E em seguida, temos um contraste interessante entre as multidões que observavam o espetáculo e os conhecidos e mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galileia. De um lado ficou a multidão, que estava lá para ver um espetáculo. Essa multidão, eles foram ver um show, foram ser entretidas. Tudo que ocorreu apenas como um entretenimento. Poderiam ter ido, talvez, poderiam ter ido ver um filme no cinema, ou assistir alguma série em casa, talvez até maratonando. Mas quando acabou, apenas bateram em seus peitos em sinal de tristeza. Estavam apenas tristeza apenas. Não era sinal de grande angústia, não era sinal de luto, ou de indignação, ou arrependimento. Se fosse um desses sinais, provavelmente a multidão seria vista rasgando as suas vestes. Mas quando o espetáculo acabou, ficaram tristes, choraram e foram para suas casas. Porém, nada mudou para eles, nada mudou para esses que estavam na multidão. Eles não entenderam realmente o que viram. Foi só um show, foi só um circo, só um espetáculo. E do outro lado, temos os conhecidos e temos as mulheres que seguiam Jesus. Eles estavam perto. Eles e elas estavam perto o tempo todo de Jesus. Eles conheciam Jesus. Eles ajudavam, inclusive, no sustento financeiro do ministério de Jesus. Arrumavam os locais onde eles dormiriam. Ajudavam no preparo das refeições. Comiam juntos. Oravam juntos, caminhavam juntos, eram pessoas que representavam o verdadeiro seguimento de Cristo, aqueles que seguiam Jesus Cristo, serviam a Jesus Cristo, reconheciam quem Ele era. Estes então puderam contemplar, a Bíblia diz que eles contemplavam o que estava acontecendo, mesmo de longe, permaneceram a contemplar o seu mestre e a contemplar a sua obra. E reparem, eles não ficaram tristes, a Bíblia não diz que eles ficaram tristes. Talvez essas pessoas tinham a convicção que esse tempo findaria, que toda tempestade vai acabar. E da mesma forma que a tempestade acaba, a escuridão durou apenas 3 horas, ou seja, os dias voltarão a ser claros. O espetáculo, ele nos tira da realidade. Talvez a forma a qual nós estamos passando por este período de escuridão, os sentimentos que nós estamos tendo, os sentimentos mais íntimos que nós estamos tendo, talvez tudo isso esteja revelando a cada um de nós, revelando a nós, interiormente, como tem sido o nosso relacionamento com Jesus Cristo. E essa revelação de Deus para nós, isso não é para trazer peso à nossa vida, à sua vida, mas pelo contrário, é para trazer à tona o que nós precisamos mudar e o que Ele quer mudar em nós. Será que estamos como a multidão, enxergando a vida cristã apenas como um espetáculo,
Um espetáculo que não é capaz de mudar as nossas vidas? Será que estamos dessa forma? Vamos aos cultos regularmente, mas não permitimos que sejamos impactados pelo sacrifício de Jesus Cristo. Nós assistimos todas as lives, estamos vendo os estudos, estamos acompanhando o Instagram, estamos acompanhando os cultos online, mas ainda não permitimos que o sacrifício de Jesus Cristo impactasse a nossa vida, o nosso coração. A vida de Jesus Cristo, o amor de Jesus Cristo por nós, o caminho e o sofrimento de Jesus Cristo para que pudéssemos ser salvos, a sua morte, a sua ressurreição, a sua ascensão aos céus. Isto não é um espetáculo, mas é um marco no plano de salvação de Deus, no plano de salvação de Deus para a humanidade. É a prova da sua total entrega, do seu amor incondicional por você. O mistério da cruz se enquadra no marco geral do projeto de Deus e da vinda de Jesus ao mundo. O sentido da criação é dado por sua finalidade sobrenatural, que consiste na nossa união com Deus. A cruz de Cristo é ato de redenção, é ato de libertação do ser humano, aleluia. Jesus pagou nossa liberdade com o preço do seu sangue, precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, 1 Pedro 1,18, mereceu assim, Jesus Cristo mereceu com a sua entrega a nossa salvação, para nos incorporar ao reino dos céus. Ele nos livrou do poder das trevas e nos trasladou ao reino do Filho de seu amor, no qual temos a redenção, o perdão dos pecados, Colossenses 1, 13 e 14. A cruz não é um mero espetáculo, meu irmão, minha irmã. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, se você está afastado daquele que é o caminho, a verdade e a vida, este agora é o momento da sua reconciliação. Em meio a esse tempo escuro de incertezas, abra o seu coração para a esperança que Ele tem para você, pois Ele, Jesus Cristo, é a nossa esperança, e a nossa esperança viva. Abra o seu coração, rasgue o seu coração e se arrepende. Volte. Perceba, meu irmão, minha irmã, perceba, amado, amada, que o Senhor quer que de certa forma tenhamos uma reação, como foi a reação do centurião, que após ver o que tinha acontecido, deu glória a Deus e disse: verdadeiramente este homem era justo. E no Evangelho de Mateus e de Marcos ainda, eles nos dizem que além do centurião, os outros que estavam com ele, guardando Jesus, falaram também: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Ou seja, o centurião e os seus colegas reconheceram que Jesus Cristo era o Senhor, entenderam quem Jesus Cristo era, de fato deram glórias a Deus, entregando a sua vida, a sua fé àquele que é o caminho, a verdade e a vida. O termo grego usado para vendo aqui no verso 47, vendo o centurião o que tinha acontecido, significa muito mais do que apenas ver com os olhos. A palavra remete a perceber. Então o centurião romano percebeu Jesus, entende? Ele não viu Jesus, ele percebeu Jesus, percebeu quem Jesus era. Além disso, a mesma palavra significa conhecer e sentir. O centurião e seus colegas verdadeiramente conheceram Jesus e sentiram quem Ele é e o seu poder de salvação. Eles verdadeiramente sentiram Jesus Cristo, quem era Jesus Cristo, e sentiram o seu poder de salvação. Mais ainda, o termo se refere a
experimentar. Eles puderam experimentar Jesus Cristo, experimentar o amor de Jesus Cristo ali na cruz, que ali estava por amor justamente a eles também, que ali estava também por amor a mim e por amor a você. Mesmo com o mundo inteiro ficando escuro, a terra tremendo, pessoas chorando, eles puderam experimentar Jesus, experimentar Jesus Cristo. E experimentaram Jesus Cristo de uma forma que transformou o interior de cada um deles. Transformou a tal forma que em cada um deles nasceu a esperança. Amados, amadas, este é o momento que nós temos para tomar uma decisão. Sim, precisamos tomar uma decisão. Sabemos que o tempo que estamos passando é um momento muito delicado. Humanamente falando, sim, é muito delicado. Não estamos de forma alguma menosprezando a situação que você tem passado. A situação que você tem passado com a sua família, com o seu emprego. Em termos humanos, é hora também de sermos como aqueles e aquelas que seguiam Jesus, inclusive. Essas pessoas ajudavam o ministério de Jesus, sustentavam o ministério de Jesus. Sendo assim, como comunidade de fé, eles tinham responsabilidades em ajudar um ao outro. Ou seja, eles caminhavam juntos em Jesus Cristo. Precisamos agora, neste momento, mais do que nunca, caminharmos juntos em Jesus Cristo, como igreja. Juntos, no sentido de treinar o nosso olhar ao próximo, perceber as necessidades do próximo. Nós estamos em nossas casas e estamos evitando o contato social ao máximo, mas precisamos exercitar o nosso olhar. Talvez através de mais ligações de vídeo, para quem faz tempo que você não conversa, ou mesmo uma mensagem no WhatsApp, se colocando à disposição, talvez ajudando aqueles que não podem sair das suas casas, os mais idosos, os mais vulneráveis, que estão precisando de compras neste momento, talvez fazer algo por eles. Vamos caminhar juntos em Cristo. Me entendam, esse caminhar nessa mesma perspectiva de olhar o próximo, de olhar e caminhar. E assim, caminhando juntos, poderemos, e com certeza, nós contemplaremos Jesus Cristo. Nós adoraremos Jesus Cristo, juntos, caminhando juntos. E também precisamos decidir se vamos continuar olhando para o espetáculo ou se vamos ver, perceber, conhecer, sentir, experimentar Jesus Cristo neste momento de escuridão que estamos passando. Precisamos decidir se vamos continuar neste entretenimento que nos faz acreditar que os dias continuarão escuros, que não há esperança, que os prognósticos são os piores possíveis, que nos faz grudar nas notícias para saber mais e mais sobre coisas ruins, para a gente muitas vezes ficar colado e distribuindo, compartilhando fake news. Parece que a gente entra num ambiente de escuridão e de trevas também, a gente parece que começa a gostar, me entenda nesse sentido, a gostar disso, mas ou a gente vai decidir se nesse momento nós vamos crer que em Jesus Cristo os dias voltarão a brilhar. Melhor ainda, precisamos crer. Melhor ainda, vamos crer, creia que em Cristo os dias sempre brilharão. Em Cristo é possível sempre se alegrar, como Abacuque nos ensinou, mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos.
mesmo ficando em casa nesse tempo de Covid-19, mesmo não vendo meus amigos e familiares, ainda que eu não saia para comer fora, ainda que eu não consiga congregar com os meus irmãos na igreja junto e dar um abraço, mesmo inseguro em relação ao meu trabalho, ainda que eu esteja inseguro em relação às minhas finanças, ainda assim, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Aleluia! Glória a Deus. Lembre-se, meu irmão, lembre-se, minha irmã, os dias tornarão a ser claros. A tempestade vai passar. E Deus está no controle de todas as coisas. É isso que nós temos visto e vivenciado nesses últimos dias, nessas últimas semanas. A palavra que Deus tem revelado ao seu coração é realmente isso. A tempestade vai passar, Deus está no controle de todas as coisas, e os dias voltarão a ser claros, mas em Cristo todos os dias brilham e brilham. Que em nome de Jesus, o seu domingo seja abençoado em Cristo Jesus, e na beleza extraordinária do seu poder. Que em nome de Jesus, você tenha uma semana em que você tenha experiências profundas com Jesus Cristo em meio a toda essa escuridão de incertezas e desafios. Que em meio a tudo isso, você e sua família percebam o quanto Ele tem dedicado e sido a fortaleza e o refúgio de cada um de vocês. Que vocês e todos nós percebamos nesta semana, que entra a semana da paixão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, percebamos e reavivemos em cada um de nós o amor do Senhor pelas vidas dos próximos, dos nossos amigos, dos nossos familiares, que estejamos reavivados daquela chama pelo Senhor, aquela chama ardente por conhecer mais e mais de Deus. Podemos orar, ore, curve a sua cabeça neste momento, ore com a sua família neste momento, todos juntos vamos clamar ao Senhor, agradecendo. Pai, obrigado, Senhor, obrigado porque o Senhor está em cada lar, Pai, o Senhor está em cada lar e em cada coração, Senhor, o Senhor tem habitado e dado a sua revelação a cada um deles, Pai, que consigamos e permaneçamos caminhar assim, pela revelação, Pai, caminhemos sempre pelas Tuas revelações, pelas revelações que o Senhor tem para nós, Pai, em nome de Jesus. Dá-nos uma semana, Pai, cheia da Tua presença, cheia da certeza que o Senhor faz a cada dia brilhar, Senhor, na Tua presença. Dá-nos, Senhor, a cada dia, reaviva-nos, Senhor, a cada dia a esperança que é somente o Senhor. Reaviva a esperança em Ti, Pai, em nome de Jesus, e que a nossa vida, em meio a esse turbilhão de incertezas, seja uma vida que seja feita somente para honrar e glorificar o Teu nome, Pai. Abençoa-nos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Derrama a Tua graça abundante sobre a vida de cada família, Pai, representada. Derrama a Tua graça abundante, Senhor, sobre cada irmão ou irmã de cada igreja representada, Senhor, que está assistindo este momento, Senhor, este culto, Pai. Derrama a Tua graça, derrama as Tuas bênçãos inefáveis, Pai, para a honra e glória do Teu nome, Pai. É em nome de Jesus Cristo, este nome que é poderoso para fazer infinitamente mais do que todo esse turbilhão de incertezas e escuridão tem colocado sobre nós. Este nome que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. É neste nome poderoso de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que deu a sua vida por cada um de nós, por amor a cada um de nós. É neste nome que nós oramos, e quem crê, diga amém, amém e amém. Que Deus te abençoe.